Questão 67. Demonstre que a função f de x é contínua em todo R, né? No intervalo de menos infinito a mais infinito. Então tá, demonstrar que essa função aqui é contínua em R, né? Acho que o problema está aqui em x igual a zero, porque para x diferente de zero, a função é x à quarta vezes seno de 1 sobre x, que vai ser contínua sem problema nenhum. Então vamos lá, já escrevendo isso aqui. Inicialmente considerando um A diferente de zero. Se A é diferente de zero, então o limite de f de x quando x tende a A vai ser igual a limite de f de x. Olha, x tendendo a A e o A é um número diferente de zero. Ó, aqui tem uma jogada interessante. Ó, aqui está o zero, aqui está o A. Como eu estou interessado no comportamento da função quando x tende a A, eu posso considerar um intervalinho aqui em torno de A, de tal forma que todo mundo desse intervalinho aqui seja diferente de zero. Então, é por isso que eu vou escrever aqui o f de x como sendo x à quarta seno de 1 sobre x. Tá? Então, isso é a mesma coisa que limite quando x tende a A de x à quarta seno de 1 sobre x. Um parênteses aqui. Ó. X à quarta seno de 1 sobre x. Que mais? Aqui eu tenho um produto, o limite do produto é o produto dos limites. Isso é o limite de x à quarta quando x tende a A, vezes o limite de seno de 1 sobre x quando x tende a A. Que mais? Isso é igual a quê? Bom, o limite de x à quarta quando x tende a A é A à quarta. É A elevado a 4. Vezes limite de seno de 1 sobre x quando x tende a A, tendo em vista que A é um número diferente de zero, aqui o 1 sobre x não vai ter problema nenhum. Vai ser o que isso aqui então? Seno de 1 sobre A. Então, A à quarta vezes seno de 1 sobre A. Opa! Mas A à quarta seno de 1 sobre A é exatamente o f de A, não é verdade? Isso é exatamente igual ao f de A. Então, isso mostra que f é contínua. Isso mostra que f é contínua em qual intervalo? Vamos escrever assim, ó, no intervalo que vai de menos infinito a zero, união com zero até mais infinito. A gente está excluindo aqui apenas o A igual a zero. Pronto, agora nós vamos considerar o caso em que A é igual a zero. O caso em que A é igual a zero. Muito bem. Vamos lá, considere agora A igual a zero. A igual a zero. Vamos considerar isso aí, o A igual a zero. E aí a gente vai usar uma propriedade trigonométrica que diz o seguinte: qualquer que seja o seno de qualquer arco varia de menos 1 a 1. Então a gente pode escrever assim, ó, menos 1, menor ou igual a seno de 1 sobre x, que é menor ou igual a 1. Tá? Qualquer que seja o seno varia de menos 1 a 1. E agora vamos multiplicar essa desigualdade aqui por x à quarta, que é um número maior ou igual a zero, porque tem o expoente 4. Né? Então o sinal aqui da desigualdade se mantém. Isso implica menos x à quarta, menor ou igual a x à quarta seno de 1 sobre x, que é menor ou igual a x à quarta. Muito bem. E agora a ideia é usar o teorema do confronto, né? O limite de menos x à quarta quando x tende a zero é igual ao limite de x à quarta quando x tende a zero, que é igual a zero. Logo, pelo teorema do confronto, o limite de x à quarta seno de 1 sobre x quando x tende a zero também é igual a zero. Então, vamos registrar isso aí? Ó, como o limite quando x tende a zero de menos x à quarta, é igual ao limite de x à quarta quando x tende a zero, que é igual a zero, segue aqui pelo teorema do confronto. Pelo teorema do confronto, que
limite de x à quarta seno de 1 sobre x. Quando x tende a zero, isso vai dar zero. Muito bem, isso vai dar zero. Ou seja, o que é isso aqui? É o f de x, né? Ou seja, limite, quando x tende a zero, de f de x, limite quando x tende a zero de f de x é igual a zero. Mas quem é o zero? O zero é exatamente o f de zero. Se x é igual a zero, o f de x vale zero. Então, f é o f de zero. Pronto, então o que a gente tem aqui? Ó? Limite de f de x quando x tende a zero é igual a f de zero. Isso está mostrando que f é contínua em A igual a zero. Então você escreve assim, ó, o que mostra que f é contínua em A igual a zero. Em A igual a zero. Muito bem. E portanto, concluindo agora, portanto, contínua em menos infinito até mais infinito. Ou seja, contínua em R.